So this morning, we have the privilege, the honor of receiving my brother-in-law. Whatever's easier, you can either refer to him as Mateus, all right? I call him Jew, okay? Jew and Gentile. That's what it's going to be today, Jew and Gentile. Jew is Jew, not Jew, okay? Praise God. So Pastor Ju and Michele, they were pastoring the church that I pastored in Brazil before coming back to the UK. And they were there for how many years, me? Were you pastoring there? No, pastoreando. Oh, Osasco. 9 years they were pastoring in Osasco, but Jules been pastoring for 19 years. He was pastoring other congregations around São Paulo, yeah. So bless the Lord, and here they are now. Here they are amongst us. Glory to God. Amen. Bom dia. Good morning. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Há uma saudação que o apóstolo Paulo coloca em algumas cartas There's a greeting that the Apostle Paul gives in some of his letters que eu gosto muito dela. that I like it very much. Ele diz: a graça e a paz do Senhor He says, the grace and peace of the Lord seja com todos be vocês. with all of you. Eu gosto muito dessa saudação I love this greeting porque eu acredito que a paz, because I believe that peace, a verdadeira the paz, true peace, só é possível is only possible quando a graça nos alcança. when the grace reaches us. Então, primeiro a graça So first grace, e então alcançamos a paz. and then we receive the peace. Então, que a graça e a paz do Senhor seja sobre você e And sua família. so may the grace and peace of the Lord be over your lives and over the lives of your family. Amen. É uma grande alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês It's a great joy to be able to share the word of the Lord with you, e uma grande responsabilidade também. and a great responsibility as well. Estou até tremendo aqui. Look, I'm shaking. And me. Mas eu tenho uma vantagem, But I've got an advantage. que o meu intérprete, That my interpreter ele também vai poder me corrigir antes de traduzir. is going to be able to correct me before he translates. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo Open 17. your Bible in Matthew chapter 17. Pastor Robert vai ler para nós do verso 24 ao 27. Pastor Rob's going to read from verse 24 to 27. Matthew 17, 24 to 27. When they had come to Capernaum, those who received the temple tax came to Peter and said, "Does your teacher not pay the temple tax?" He said, "Yes." And when he had come into the house, Jesus anticipated him, saying, "What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth take customs or taxes? From their sons or from strangers?" Peter said to him, "From strangers." Jesus said to him, "Then the sons are free. Nevertheless, lest we offend them, go to the sea, cast in a hook, and take the fish that comes up first. And when you have opened its mouth, you will find a piece of money. Take that and give it to them for me and you." Você pode fechar os seus olhos? Let's just close our eyes for a moment. Senhor Jesus, Lord Jesus, nós clamamos we call out. para que o Senhor tenha misericórdia de nós We ask you to have mercy e upon que o us. Senhor possa falar aos nossos corações. That, Lord, you would speak into our hearts. Que a tua palavra That your word possa encontrar will find coração sedento in hungry e hearts desejoso and hearts that desire por you, ouvir a tua voz desire to hear your voice e obedecer. and to obey you. Abra o nosso entendimento, Open our understanding. abra o nosso coração Open our e hearts. fala conosco. You speak to us. Assim eu peço e agradeço And I ask you and thank you em nome de Jesus. in the name of Jesus. Amém. Amen.
Há uma pergunta que é muito comum os pastores ouvirem. There's a question that is very common for pastors to hear. Pelo menos lá no Brasil, eu me lembro de ter ouvido muitas pessoas fazendo essa pergunta. At least in Brazil, I remember that many people ask this question. Essa pergunta, será que Deus realmente me vê? Is this question here, is God really watching over me? Você já se fez essa pergunta algum dia? Have you ever asked yourself that once? Será que Deus está vendo a minha dor, a minha aflição? Do you think that God is really seeing my pain and my affliction? Será que Deus realmente está contemplando aquilo que está acontecendo na minha casa, na minha vida? Do you think that God is really contemplating that what's going on in my home and in my house? E existem alguns In my momentos que essa pergunta vem à nossa mente e coração. And there's some moments when this question comes to our mind. E esse texto, que eu creio que a grande maioria aqui já leu, And this text that I believe that the majority of you have read, muitas vezes nós passamos tão rápido por ele, sometimes we just kind of read it quickly. que nem sempre observamos coisas preciosas que o Senhor quer nos mostrar. We read it so quickly that we miss some of the precious things that God wants to teach us through it. Que apesar de ser um texto muito simples, That even though it's a very simple text, ele revela o conhecimento de Deus. it reveals something about the knowledge of God Aquilo que na teologia chamamos de onisciência that we call in theology omniscience, ou onipresença. O omnipresence, Deus que está em todos os lugares or in other words, God that's in all e places que conhece todas as coisas. and He knows all things. Eu creio que alguns que estiveram no encontro com Deus I believe that some of you that were in the Encounter with God weekend, me viram comentar sobre isso que eu vou falar agora. you heard me comment about this that I'm about to talk about now. Sempre que eu leio esse texto, Every time I read this text, me lembra a Michele, it reminds me of Michelle. porque assim que nós casamos, I'm just wondering how. Estou pensando como. quando O casamos, peixe ou Não, não. the você vai entender agora. Me lembra a Michele. fish or the... Okay. O texto me lembra a It's me, Michele. sorry, it's me Ed, as well. It's me. Yeah, sorry. So this, yeah, it reminds me about Michelle. Go on. Porque assim que casamos, Because when we got married, nós fizemos um laguinho parecido com esse em casa. we had a little pool put into our home, like Na- this, outside in the garden. Right? Nós não tínhamos carro, então nós aproveitamos a nossa garagem We didn't have a car, so we used the garage, e fizemos um laguinho and we made this little pool, e colocamos alguns peixes ali. and we put some fish in there. E a Michele gostava muito daquele laguinho And Michelle loved this little pool, e gostava muito dos peixes. and she loved the little fish. Ela se apega muito aos animais. And she gets attached to animals very easily. Então ela deu nome para todos os peixinhos que estavam ali. So she gave each one of the fish a little name. Eu confesso que eu nem sei quantos peixes tinham. I confess that I don't even know how many fish there were. Talvez 13 ou 15 peixinhos. Maybe 3, maybe 15, I don't know. E eram todos nomes bíblicos. And they were all biblical names. Então nós tínhamos ali a Ruth, a Esther, So we had Ruth and Esther, tinha José, Josué, Joseph and Joshua. tinha Esther. Esther, yeah. Tinha um Two peixe que era bem feio. There was one fish that was very ugly. E ela deu. Era um peixe, aquele que come no fundo do aquário, que come o que sobra no fundo, It's that fish who eats all the leftovers on the bottom of the pool. que limpa o aquário. It cleans the pool, the Yeah. bottom of the pool. E ela deu o nome desse peixe. And she gave the name to this fish. She can't remember. Tem que segurar a vaca. Eu esqueci o nome Forgot the do name. peixe. Forgot the name. It was that ugly. Usar. Em User. inglês. O caramujo. Não, o caramujo era usar. Caramujo. Usar é aquele que segurou a arca quando Yes, caiu a arca da mas aliança. caramujo, o que é Em caramujo? inglês, não era um peixe. I don't know. Em inglês, Yeah, era- Uzzah, the one who put his hand out to hold the ark when it. You remember? só que de tempo em tempo But sometimes, morriam daqueles peixes. so some of those fish died, E eu corria e comprava um outro e colocava no lugar. and I used to run and get another one and put it in its place. Só que a Michele ficava muito triste, Because Michelle was getting really upset porque ela queria fazer o velório do peixe. because she wanted to hold a funeral for the E fish. eu,
E eu só jogava fora e substituía. And I just threw them out and kind of substituted them. Então um dia ela falou assim comigo: So one day she said this to me. Ju, eu não quero que você troque mais. Ju, I don't want you to substitute these. Se um fish vier a anymore. morrer, não substitua. If one of them dies, I don't want you to substitute it. Deixa do jeito que está. Leave it dead. E um dia eu cheguei em casa, One day I arrived at home, ela estava na faculdade and she in university she e was, tinha um peixe boiando morto. and there peixe was a fish that was floating. He was dead. Peguei o peixe, I got the fish. olhei bem para ele, I looked at the fish, joguei no lixo, threw it in the bin, fui até a loja, went to the shop, procurei o mais parecido com aquele, and looked for the one that looked close, more like it. comprei e botei no laguinho. I bought it and I put it back in the pool. Quando foi no final do dia, At the end of the day, a Michelle chegou em casa, Michelle arrived. pegou a Bíblia dela, She got a Bible. foi até o laguinho, She went. She went to the pool. colocou os pés para dentro do lago, Really? ficou lá no laguinho She put her feet inside the pool e começou a ler a Bíblia. and she started to read the Bible. De repente ela me chamou: Ju, vem aqui. Suddenly she said, Ju, come here. E ela falou: Ju, cadê o Elias? She said, Ju, where's Elijah? Eu falei: meu amor, eu não sei, cadê o Elias? So I don't know where Elijah is. Eu não sabia quem era o Elias ali. I didn't know which one was Eu Elijah. falei: a última notícia que eu sei do Elias So the last news that I had about é que Elijah uma carruagem de fogo levou embora. is the, what do you call it? Carruagem? Yeah, the thing left, I forgot it. The chariot left, yeah. Took him The into fire- heaven. levou ele. Sorry, guys. Ela falou: Chariot não, to Ju, você sabe do que eu estou falando. She said, no, Ju, you know what I'm talking about. E tem um peixe aqui There's a fish here que parece o Elias, that looks like Elijah, mas não é o Elias. but it's not Elijah. Naquele momento eu baixei a cabeça. Then I put my head down. E ela falou: o Elias morreu e você substituiu. And she said, Elijah died and you substituted. Falei: é verdade, meu amor, me perdoe. And he says, yes, it's true. Ela My falou: Lord, forgive me. não faça mais isso. She says, don't do it again. A Michelle conhecia cada um daqueles peixes. Michelle knew each one of those fish. E eu vejo nesse texto o Senhor demonstrando o seu conhecimento profundo And I can see here that the Lord is demonstrating his thorough a knowledge respeito de toda a criação. about all of creation. O texto que o pastor Robert acabou de The ler text that Pastor Rob just read, nos relata um dia no ministério de Jesus. relates to us a day in the ministry of Jesus. Jesus, após pregar e ensinar, Jesus, after preaching and teaching, ele volta com seus discípulos para Cafarnaum. he goes back to Capernaum with his disciples. E a Bíblia nos diz que Jesus acelera os passos And the Bible says that Jesus kind of speeds up, e Pedro fica um pouco para trás. and Peter's hanging behind. Imagina essa cena Just comigo. imagine the scene with me. Jesus entra na casa Jesus enters the e house, Pedro ainda está do lado de fora. Peter's still outside. E os cobradores de imposto o abordam And those who have come to receive the temple tax, they approach him. e perguntam: Pedro, o seu say- mestre não paga os impostos? Peter, doesn't your master pay the tax? E Pedro disse: sim, ele paga os impostos. And Peter says, yes, he does pay his taxes. E então Pedro entra para And casa. so Peter enters the house. E é interessante que a Bíblia diz que antes de Pedro falar qualquer coisa, And it's interesting, the Bible says that before Peter says anything, a Bíblia diz que Jesus antecipa Pedro the Bible says that Jesus anticipates e faz Peter uma pergunta a ele: and asks him a question. Pedro, de quem cobram os impostos? Peter, who do the kings charge taxes? Os reis cobram dos filhos ou dos estranhos? Do the kings, do they charge taxes to their sons or to strangers? Pedro diz: dos estranhos. Peter says, from strangers. Jesus então responde: logo eu estou livre de pagar os So impostos. Jesus said, so I'm free. We're free from paying. Mas Free from para paying. não trazer escândalo, But not to offend them, vai ao mar, go to the sea, lança o anzol, throw a hook in, o primeiro peixe que fisgar, the first fish that you catch, abre a boca dele open its mouth, e encontrará uma moeda, and you'll find a coin. stater. Yeah, a coin. Encontrará um Denário, stater. yeah. Por que Jesus fez essa pergunta para Pedro? Why did Jesus ask Peter this question? Mateus capítulo 1,
Matthew chapter 1 começa dizendo Jesus Cristo, filho de Davi. starts by saying Jesus Christ, Jesus son of David. é da descendência real. Jesus was from the royal line of David. E os reis e os seus descendentes não precisavam pagar And the impostos. kings and their descendants didn't need to pay the taxes. Mas Jesus então diz para que ninguém diga que não estamos pagando o que é devido. But Jesus said, so that no one will say that we are not paying, Vai ao mar, go to the sea, lança o anzol throw your hook in, e pega o peixe. and catch a fish. Abre a boca dele. Open its mouth. Você consegue imaginar essa cena? Can you imagine this scene? No Mar da Galileia tem cerca de 18 tipos diferentes de peixe. So in the Sea of Galilee, there was around 18 different types of fish. A Bíblia não diz exatamente qual foi o peixe que Pedro fisgou The aquele Bible dia. doesn't reveal exactly what type of fish that he caught that day. Provavelmente um daqueles peixes que comem no fundo do mar. Probably one of those fish that are bottom feeders and they Eu- eat on the bottom, the floor of the Eu sea. não sei qual foi o peixe, I'm not sure what fish it was, mas eu confesso que eu fico pensando but I confess that I start thinking about it. num peixe como Nemo. Oh, I was thinking about a fish like Nemo. Com certeza não foi esse peixe, I'm sure it wasn't that fish, mas eu fico pensando num peixe como esse daí. but I start thinking about a fish like that Porque o Nemo era um peixe curioso. because Nemo was a curious fish. Ele queria conhecer o mar. He wanted to know the sea. E imagina isso comigo. Imagine this with me. Um peixe no Mar da Galileia A fish in the Sea of Galilee que de repente vê uma moeda no meio caindo na água. that sees a glittering coin Imagina sinking. imagina um dia ensolarado, And imagine a sunny day, uma moeda de £1 caiu no mar, a £1 coin going into the sea, o sol bate naquela moeda, the soul reflecting off that coin, aquela moeda brilha, that coin starts to o shine, peixe chega perto, the fish gets close abre a boca e opens diz, its mouth. cabe, and says it fits. e engole. De repente aquilo fica entalado, And suddenly that is stuck travado em sua boca. in its mouth. Perdão, acho que a Adna está querendo corrigir. Pode deixar, depois eu corrijo, não tem problema. É um erro de inglês na Oh, tela. there's an error of the English up there. I thought it was on about me. Me Não. perdoem. Praise God. E aquele peixe fica entalado So that fish has got this coin stuck in its mouth no fundo do Mar da Galileia. at the bottom of the Sea of the Galilee. E a pergunta que nós fizemos And the question that we ask é: será que Deus está vendo a minha vida? is, God really seeing my life? E aqui nós vemos o Senhor dizendo a Pedro: And so we see here Jesus speaking to Peter. vai ali no cantinho do Mar da Galileia, Go there to the corner of the Sea of ali Galilee. naquele lugar, That place. lança o anzol. Throw your hook. Tem um peixe ali There's a fish there que engoliu uma moeda that has swallowed a e coin, está entalado com ela. and that coin is stuck in its mouth. Há algum tempo atrás, Some time ago, o Senhor tinha dito para Pedro: the Lord had said to Peter, lança a rede throw your net, e você vai encontrar um cardume, and you're going to see muitos a peixes. shoal of fish. A pesca Shoal of fish. maravilhosa. The wonderful, the miraculous fishing. Agora ele diz para Pedro: vai ao mar e lança o anzol And so now he says to Peter, go to the Sea of Galilee and throw e your hook. encontrará um peixe And you'll find one fish que está com uma moeda entalada. that has a coin stuck in its mouth. O que o Senhor estava mostrando And so what the Lord was demonstrating é was que showing ele conhece o cardume, that he knows when there's a shoal, mas agora ele mostra que conhece especificamente but he also knows specifically um peixe que tinha engolido uma moeda. one fish that had swallowed a coin. O Senhor conhece The Lord knows não somente no coletivo, not just the collective, mas conhece de forma individual. but knows also individually. O Deus que nós The servimos God that we serve, conhece todos os peixes he dos knows rios, all the fish in the conhece os rivers, peixes dos the mares, fishes in the seas, conhece os peixes dos the lagos, fish in the lakes, dos of oceanos, the oceans, ao redor do all planeta, over the world, mas conhece cada um individualmente. but he knows every single one individually. O Deus que conhece os peixes The God that knows the fish conhece também os animais, knows all the animals. mas o Deus que conhece os peixes e os animais But the God that knows the fish and the conhece animals profundamente knows os profoundly. seus filhos, He knows his sons, que ele fez a his sua children, imagem, a sua that is semelhança. made in his image. Aquele que disse:
haja peixes nos mares, the one that said, let there be fish in the foi o seas, mesmo que com sua mão is the one that with his hand criou o ser humano. created the human being. Você existe para Deus. You exist for God. Esse Deus que conhece os peixinhos, This God that knows the fish conhece o seu nome, knows your name, conhece o seu sobrenome. knows your surname. Em Lucas capítulo 12, verso 7, In Luke 12, verse 7, Jesus diz que conhece até os fios de cabelo na sua cabeça. Jesus said that he knows even the amount of hairs on your head, or Algumas- not. Ou a ausência deles. No, you can't Ou a point. falta You can't dele. point. Just say it. Okay. Ele conhece cada detalhe. He knows every detail. Em Isaías e Apocalipse, In Isaiah and Revelation, diz que ele tem o seu nome gravado na palma da it mão. says that your names are written on the palms of his hands. Existem alguns tipos de relacionamento There are some types of que relationship são muito interessantes. that are very interesting. Por exemplo, todos nós conhecemos pessoas For example, all of us know people que não temos muita intimidade, that we don't have a lot of intimacy with them. mas encontramos com elas na rua But we meet them in the road, in the street, ou em uma loja or in a store, in e a a shop, cumprimentamos, and we greet them. perguntamos como elas estão. We ask them how they're doing. Mas existem aquelas But pessoas there are those people que that exist que nos conhecem um pouco mais íntimo, that know us a little bit more intimately. que você sabe o nome, That you know the name, sabe onde mora. you know where they live. Mas existem aqueles que são ainda mais próximos, mais íntimos, But there are those that are closer to us, que conhece você um pouco mais, that know you a bit more, que conhece a sua história, that know your que story, conhece um pouco do seu coração, that know your heart, que a little, conhece os seus conflitos. that know your conflicts. Aí vem aquela outra pessoa And then another person comes que te conhece mais that intimamente, knows you even more intimately. o seu cônjuge, Your wife, your Seus filhos. your husband, your sons, e daughters. então vem você, And so then there's you. que tem pensamentos que ninguém mais sabe, That you have thoughts that no one else knows. mas que de vez em quando But sometimes se assusta consigo mesmo, you frighten yourself sometimes. se assusta com seus pensamentos, Your own thoughts frighten you sometimes. com algumas reações que você dá, With some reactions that you com have. algumas coisas que vêm e você fala, eu não achava que eu era capaz de fazer isso, Some of the things that you may do that you think, oh, I didn't think I was capable of doing that. tanto para o bem quanto para o mal, Whether that be for good or for bad. tanto para o certo quanto para o Whether it's errado. for right or wrong. Algumas vezes Sometimes nos deparamos we com pensamentos continue, ruins continue. Yeah. We have bad thoughts. Sometimes we have bad que até nos thoughts assustam. that frighten us. E dizemos, como isso veio parar na minha mente? And we think, how did this come into my mind? Mas aí vem alguém, But then someone comes, aquele que é o único, the one que te conhece por completo, the one that knows you que completely. conhece você That completamente. knows you completely. Há uma pessoa There's a person que te conhece na intimidade, that knows you intimately. que sabe quando você está se sentindo sozinho, That knows when you're feeling alone. que sabe quando mesmo no meio de tantas pessoas, He knows that even though you're in the midst of a lot of people, você diz assim, será que eu sou importante para alguém? you ask the question, you think I'm important for somebody? Talvez alguns de vocês possam ter feito essa pergunta no Natal. Maybe you've asked yourself this question. Maybe during Christmas time you felt that. Eu estou aqui com a minha família, I'm here with my family, ou estou sem a minha família. or I don't have my family. E algumas vezes coisas acontecem conosco And sometimes things happen with us, que parece que todos estão tão distantes and it seems that everybody's so distant que ninguém nos conhece de verdade. that nobody really knows us. É muito comum os pastores ouvirem pessoas It's very common for pastors to hear people confessando que choram sozinhos, confessing that they cry when they're alone, que choram no banheiro, that cry in the que toilets, chora escondido, that cry hidden, que não dorme à that noite, don't sleep at que tem night, pensamentos de morte that have thoughts of death que ninguém mais sabe, that nobody else knows about, pensamentos suicidas, suicidal thoughts. mas há alguém But there's someone que te conhece por completo. knows you completely. Ele não só te He conhece, doesn't just know you, mas ele te convida para um but relacionamento. he invites you into relationship. Mas há uma segunda coisa maravilhosa But there's a nesse texto, second beautiful thing here in the text. que esse texto, Jesus diz, vai ao mar, And in this text, Jesus said, go to the sea, lança o anzol, throw in the hook, pegue o peixe.
catch the fish, abre a boca dele. open its mouth. Ele não só diz, ali tem um peixe passando. He doesn't just say, look, there's a fish in the sea. Ele diz, abre a boca He dele. says, go and catch it and open its mouth. Você vai encontrar uma moeda dentro da boca You're going to dele. find a coin in its mouth. O Senhor revela algo ainda mais profundo. God reveals Jesus reveals something even more Ele profound. não só conhece a sua existência. He doesn't just know you about your existence. Ele não só sabia que tinha um peixe nadando ali naquele cantinho do mar da He Galileia. didn't just know that there was a specific fish that was swimming in that specific place in the Sea of Galilee. Ele sabia aquilo que aquele peixe tinha engolido. He knew exactly what that fish had swallowed. A Bíblia não diz quanto tempo, The Bible doesn't reveal to us how much time. mas o Senhor sabia que havia algo que estava entalado The Bible doesn't reveal to us how long ago this fish had swallowed this coin, but he knew that he had swallowed this na coin. boca daquele peixe. That coin that was in the mouth. Aquilo ele não poderia conseguir dissolver em seu estômago. Okay. Yeah, it wasn't something that had gone Digerir. into his stomach and been digested. Não conseguiria digerir aquilo. Couldn't digest it. Aquilo iria sufocá-lo e It matá-lo. would suffocate it and kill it. E o Senhor diz, Pedro, vai lá, abre a boca e tira o estáter. Peter says, go there, open the mouth of the fish and take this coin out of it. O Senhor conhece aquilo que você está engolindo The Lord knows that which you are e swallowing, que está te sufocando, that is suffocating que you, está te matando, that is killing que you, está te trazendo dor, that is bringing you que está te pain, trazendo aflição. that's bringing you affliction. Ele conhece o seu caminhar. He knows your walk. Ele conhece o seu levantar e o seu deitar. He knows when you rise and when you go to De bed. longe ele esquadrinha os seus pensamentos. From afar, he knows and contemplates your thoughts. O salmista no Salmo 139, In Psalm 139, ele diz, porque dele eu não posso fugir. because he says, I can't flee from him. Se eu David subo says. aos céus, If I go to Lá tu the estás. heaven, you're there. se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, If I make my bed in the deepest abyss, lá tu estás. there he is. Se eu me detenho no confim dos mares, If I go to the ends of the seas, ainda lá haverá de guiar-me a tua mão. his hand will guide me. Se eu digo às trevas, If I go to the... trevas me cobrirão, Oh, if I'm covered by darkness. nem mesmo a escuridão Yeah, in the darkness. ou as trevas serão escuras demais para você, Even if the darkness is too dark for you, porque o dia e a noite para o Senhor because it's like night and day, São God a will be with mesma you. That's coisa. the point. That's the point. God will be with you in that. God is não with há you. nada que podemos esconder. There's nothing that can hide us from Him. Ele conhece a dor e a aflição da sua alma, He knows the pain and affliction of your soul. mas ele não conhece somente o tanto que você está sofrendo. But He doesn't just know how much you've been suffering. Ele conhece também os nossos sentimentos de culpa. He knows your thoughts and feelings of guilt. Não há nada que possamos esconder. There's nothing that we can hide. O seu pecado mais secreto Our sin that is the most secret. é um escândalo aberto no céu. It's an open scandal in heaven. E reconhecer isso And to recognize this. deve trazer um temor no nosso coração. Oh, recognizing this should bring a fear in our hearts, a healthy fear. O Senhor conhece o seu interior. The Lord knows your insides. Na analogia do peixinho, In the analogy of the little fish, quero fazer uma analogia. I want to make an analogy. Esse peixe queria conhecer a profundeza do mar. This fish wanted to know the deepest part of the sea. O pai dele tinha avisado, não vai para aqueles lugares. The dad, I haven't watched the movie, so I don't know. Mas The dad ele- says, I don't want you to go to the deepest part Mas of the ele sea. resolve ir, But he decides to go, ele é capturado, and he's captured, ele é preso em um aquário and he's put into an aquarium, e ele fica tentando fugir. and he's trying to escape. Quando ele consegue fugir, When he can escape, ele cai no meio de um esgoto, he ends up in a drainage. cai no meio de um lamaçal. Yeah, in a drainage, in sewers. E ali está o Nemo perdido. And there's Nemo's lost. Algumas vezes fazemos como Nemo, Sometimes we're like Nemo. algumas vezes nos afastamos, Sometimes we queremos conhecer a profundeza, distance ourselves. We want to know the deep nos places. entregamos aos nossos desejos e prazeres, We end up giving ourselves over to our desires and our passions. à vontade do nosso coração, The will of our Da nossa heart, the carne. desire of our flesh. e nos envolvemos com pecados escondidos, And we end up involving ourselves in sin that is hidden.
com to others mensagens escondidas, with hidden messages. messages no celular, Okay, with messages on the cell phone, for example, on the mobile mensagens phone. que ferem o nosso casamento, Messages that can damage our ferem o nosso marriage, relacionamento com Deus. our relationship with God. Nos envolvemos com pecados We involve ourselves in que sins trazem dor ao nosso that coração, will bring pain to our hearts, vergonha para a nossa existência. embarrassment for our existence. Mas isso também é conhecido por Ele. But this is known by Him as well. A dor da vergonha, do The pecado, pain of the shame da and the omissão, sin, da omission, mentira, and the lies, do roubo, of do engano, stealing, of deceiving. do pecado que fizemos e que talvez ninguém sabe, The sin that we've committed and maybe nobody else knows. mas há um Deus que sabe. But there's a God that knows. Conhece o sentimento de dor e de amargura He da alma, knows the pain and the shame in the soul. mas não somente conhece, But He doesn't just know. Ele é o único que tem poder para nos livrar He's dele the only one that can set us free from it. e desentalar a nossa alma And to set our soul free. e dizer onde abundou o pecado, And say, where sin abounds, superabundou a graça de grace Deus. abounds all the more. O Senhor sabe o que você engoliu, The Lord knows what you've swallowed está te sufocando. and what's suffocating you. Ele sabia que aquela moeda He knew that coin iria matar aquele was going to peixe. kill that Ele fish. sabe aquilo que está te He sufocando. knows that which is going to kill you, which is going to suffocate you. E a terceira e última coisa And the third and the last thing que eu vejo aqui nesse texto, that I see in the text, pode ler, Robert, por favor. the God who sees everything, what is killing you in the hands of the Lord becomes blessings. Eu aprendo que aquilo que está nos matando, That which is killing us, aquilo que está nos trazendo vergonha, that which is bringing shame to us, quando entregamos nas mãos do Senhor, when we hand it over to the Lord, se transforma em um testemunho de bênçãos, God can transform it into a testimony of blessing, a blessing testimony, se transforma em um valor extraordinário. and give it extraordinary value. Às vezes há coisas dentro da nossa alma Sometimes there are things within our soul que está nos sufocando, that are suffocating nos us destruindo, and destroying que us, somente nas mãos do Senhor that only in the hands of the Lord pode ganhar novo valor can receive a new value e uma nova direção. and a new direction. Veja essa analogia. See this analogy. Aquela moeda na boca do peixe That coin in the mouth of the fish, sufocava. suffocating it. Na mão do Senhor In the hands of the Lord, pagava impostos paid the tax e abençoava Pedro e o Senhor. and blessed Peter and the Lord. Quando eu vejo isso, When I see this, eu me lembro do testemunho de um irmão da nossa igreja lá em I Osasco. remember a testimony of one of our brothers from our church in Osasco. É aquele irmão que está ali do meu lado. It's that guy who's next to me. Vocês Yellow, conheceram a Tabita? You met Tabitha. Remember Tabitha, those who did the encounter? Ali no meio estou eu e a Michele. There's me and Michelle as Era um well. culto de missões da nossa igreja. It was a missions service in our E church. aquele irmão ali, o nome dele é Davi. And his name is David. O Davi na adolescência David, when he was an adolescent, começou a se envolver com entorpecente, com drogas. he began to get himself involved in drugs. E com 14 anos de idade, And at 14 years old, ele passou a usar crack. he started to use crack, cocaine. E ele foi viciado no crack durante 18 anos. And he was addicted to crack cocaine for 18 years. Há um lugar lá em São Paulo, There's a place in São Paulo, uma rua, a road. que tem muitos moradores de rua, There's lots of homeless people there usuários de crack. that use crack. E eles apelidaram aquele lugar de Cracolândia. And they nicknamed this place Cracolandia. 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 Yeah, Crackland. E o Davi saiu da sua casa, David left his house, abandonou seus pais left his family, e foi viver na rua. and went to live on the streets. Os pais tentaram resgatá-lo algumas vezes, His parents tried to rescue him a few times, mas não conseguiram. but weren't able. E ele viveu ali durante 10 anos. And he spent 10 years living there. Um dia, One day, uma igreja começou a evangelizar aquele a lugar. church started to evangelize that E place. Deus tocou no coração de alguns jovens: orem pelo Davi. And God's touched the hearts of some young people to go and pray with David. E eles passaram a orar dia e noite pela vida do Davi. And they were
praying day and night for this man's E life. uma dessas jovens, e eles foram conhecer os pais do Davi. And they went to meet the parents of David. E uma dessas jovens, quando estava conversando com a mãe do Davi, And one of these young people, when they was talking to the mother of David, a mãe dele disse: não tem mais jeito para ele. his mother said, look, there's nothing else that can be done for him. Nós já mandamos ele para casa de recuperação We've sent- mais de 5 We've vezes. sent him to rehabs more than 5 times. Ele já roubou a nossa He's casa, stolen from our já house. roubou família. He's stolen from family Ele members. rouba para alimentar o vício He dele. steals to feed his addiction. Não adianta perder o tempo com Davi. Don't waste your time with David. Mas aqueles jovens, But those young em people, especial aquela jovem, and that youth specifically, passaram a orar intensificamente por ele. they decided to pray even the more intense, all Até the que more um intense. dia- Until one day, O Davi resolveu David decided ir para a casa de recuperação. to go to the rehab. Lá na casa de recuperação, Right there in the rehab center, ele conheceu Jesus, he met with ele Jesus, entregou o coração para Jesus, gave his life to ele se Jesus. libertou das He drogas, was set free from ele se drugs. batizou, He was baptized. ele casou com aquela jovem, He married that young person. casou he com was aquela praying for. jovem, He married her. isso. Yeah. E depois de 10 anos, And after 10 years, o Davi contou o testemunho na nossa igreja. David, he told the testimony in our E quando church. ele contou o testemunho dele lá na nossa igreja, And when he told his testimony there in our church, eu não tenho certeza, foi esse dia, amor? Eu não sei se foi Is esse it that dia. that day, Eu acho que foi nesse dia dessa foto. that day that the photo was taken, Ele pegou o microfone e ele disse: he got the microphone and he said, quando eu fui para a casa de recuperação when I went to the rehab center e os médicos fizeram exames em mim, and the doctors examined me, eles disseram para mim: they said to me, você usou tanto crack you've used so much crack que a sua mente nunca mais vai voltar como era. that your mind will never be the same. as Você it was. nunca mais vai fazer cálculos como você já fez no You'll passado. never be able to do calculations like you've been able to do in the past. Ele não conseguia fazer cálculos He realmente. couldn't do the calculations. E os médicos disseram: nunca mais você vai conseguir despertar porque você matou neurônios na The sua doctors mente. said you're never going to be able to do that again because you've killed too many neurons in Mas your brain. naquele dia que o Davi estava contando But testemunho, on that day that David Ele- was telling his ele testimony, disse: Deus restaurou a minha he mente. said, God has restored my mind. Hoje eu trabalho numa empresa Today I work in a company que eu faço móveis planejados. that I do planned furniture, what they call it, bespoke furniture and stuff. E eu faço cálculos And I do de calculations milímetros e of centímetros. millimeters and centimeters. Não só isso, Not just this, mas nos últimos 3 but anos in the last 3 years, eu ganhei o prêmio I won a prize como o melhor vendedor de toda a empresa. as the best salesperson in all of the E company. ele disse: não só isso. And not just this, Aí ele enfiou a mão assim no púlpito, and he put his hand into the pulpit, levantou 2 livros picked up 2 books. e ele disse: e eu já escrevi esses 2 He livros. said, I've written these 2 books. São poemas They're poems que foram traduzidos para o espanhol e para o inglês. that were translated from Portuguese to Spanish and English. Não somente no Brasil, mas em outros países. Not just in Brazil, but in other countries. A versão dos meus livros. The version of my books. has Eu been me lembro que translated. vários irmãos da igreja I remember that many people in the church, pegaram esse testemunho na internet they got this testimony from e the internet, espalharam para muitos parentes. and they spread it and they sent it to many family members. Porque havia muitos familiares lutando com filhos e Because sobrinhos. There's so many family members and families that are struggling with this problem with their sons and their daughters. Parentes que estavam na mesma situação que o Davi. Families and parents and that were in the same situation. Tinha algo que with estava David. matando. That something was killing him. E agora dizendo: aquilo que matava o Davi And now saying that which was killing David, nas mãos do Senhor, given over into the serve de hands of the Lord, testemunho de has vitória. served as a testimony of victory. Vocês se lembram aquele dia que Jesus estava na casa de Simão? Do you remember that day when Jesus was in the house of Simon? E então uma mulher entra e começa a lavar os pés de And a woman Jesus. comes in and she begins to wash the E a feet, chorar e begins secar to com os cry cabelos. and dry her Simão acha his aquilo feet with her hair. estranho. And Simon found that very strange. Jesus, conhecendo os pensamentos de Simão, Jesus, knowing the thoughts of Simon, faz uma pergunta para ele, he asks him a question, contando uma história. recounting a story. Simão, um homem, tinha 2 devedores. He said, Simon, a man had 2 debtors.
debtors? Two that were in debt. devedores. Yeah. Devia uma quantidade, One owed him a certain quantity, o outro devia muito mais. and the other one owed him much more. Nenhum dos dois poderiam pagar. Neither one of them could pay him back. Mas o homem chama os dois But the guy calls them e both resolve perdoá-los. and decides to release them from E that ele debt. pergunta: quem mais o amará? And he says, who's the one that's going to be loving the most? O Simão responde: And Simon responds, provavelmente o que tinha dívida maior. probably the one that had the greatest debt. Jesus vira para ele e diz: quando eu entrei na sua casa, Jesus said to him, when I came into your house, você não lavou a minha cabeça, you didn't receive me with oil. não me lavou didn't e wash my feet. não me recebeu como deveria. You didn't receive me the way that you should. Essa mulher, no entanto, This woman, desde que has, entrou aqui, since I came into this place, não para de beijar os meus she pés doesn't stop kissing my feet e lavar com as suas and lágrimas. to wash them with her own tears. Por isso eu te digo: That's what I'm saying. a quem mais perdoou, The one that is forgiven much mais amará. loves much. Sabe quem é essa mulher? You know who that woman is? Uma prostituta Was a prostitute que se envolveu com tantas coisas. that involved herself in so E many o Senhor different estava things. dizendo ali: And the Lord was saying right there, quem muito pecou, the one who has sinned much muito será perdoado. will be forgiven much. Quem teve o potencial de muito errar, The one who's potentially can sin so também much poderá ter o potencial de muito me amar, can also be the one that can de potentially love muito so se much, entregar that give themselves e over de so much, muito se santificar and to sanctify e themselves viver so para a much, glória do meu nome. and to live for the glory of His name. O Senhor Jesus estava dizendo: The Lord Jesus was saying, aquele que está se sentindo culpado, the one that's feeling guilty, venha a mim, come to me. eu te aliviarei, I'm going to give you te darei rest. uma nova I'm vida. going to give you a new life. Fecha seus olhos comigo, Let's close our eyes. curva a sua cabeça. Let's bow our heads. Espírito Santo de Deus, Holy Spirit of God, muito obrigado por esse texto. thank you very much for this text. Muito obrigado por essa manhã. Thank you very much for this day, this morning. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe neste lugar. Thank you for every life that the Lord has brought into this place. Senhor, só Tu conheces a intimidade de cada um dos Lord, seus filhos. only you know intimately each one of these people. O Senhor conhece o choro. Lord, you know their O Senhor tears. conhece a dor. You know their pain. O Senhor conhece a aflição. You know their affliction. O Senhor conhece também aquele que está se sentindo culpado, You know the one that's feeling guilty, condenado, condemned, que diz: para mim não tem mais jeito. saying that there's nothing else that can be done for me. O Senhor conhece não somente a existência, The Lord, you know not just the mas existence, conhece a intimidade de cada um. but you know intimately each one. Estenda suas mãos sobre este lugar Lord, put your hands over this e place traga cura ao nosso and coração, bring healing to our heart, cura sobre as nossas almas, healing to our souls, perdão, Senhor, sobre cada um, forgiveness for each one. e ministra o Teu temor, And minister from your fear into que our hearts, possamos that reconhecer we can recognize que há Deus que tudo vê, that you are a God that sees há all. Deus que tudo conhece, You're a God that knows all. que não há nada, That there's nothing, absolutamente nada, absolutely nothing, que passa desapercebido aos seus olhos, that is hidden from your e que isso eyes. gere temor em nossos And that, Lord, that corações, this will bring about fear e into our desejo, hearts Senhor, and a de desire nos santificar, to sanctify, de nos entregar a Ti. to give ourselves over to Vem, you. Senhor, sobre cada vida, Come, Lord, over each life. lavando, Wash, limpando, clean, purificando purify, e trazendo a Tua and paz bring in your peace e a certeza and the de certainty que o Senhor nos conhece, that the Lord knows us individualmente, individually. conhece a nossa história He knows our e stories. deseja He knows our desires. nos curar, And He desires to heal nos us libertar and to set us free e nos encher com Teu and Espírito fill Santo. us with His Spirit. Faça isso essa manhã, Do this morning, em Lord, nome de in Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Aplauda ao Senhor. Let's applaud the name of the Bem Lord. forte. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Let me just reorientate my thoughts. Bless the Lord. Bless the Lord. Thank you, Pastor Joe. Amen. Praise God. I hope that you managed to get that.
It's not, sometimes, you know, I've been away from Brazil for, 12 years now. And there's some vocabulary I forget, and there's some things that the way they say it in Portuguese, we wouldn't do that in English, so it needs to be quick, you know. But hopefully you got the gist. Praise God, praise God. I would just say that, you know, if this has touched your heart and you feel the Lord has spoken into you, into your heart, into your situation specifically this morning, then please, I'm going to ask Michelle and Pastor Jules to be available to pray. Amen? Please don't leave this place without receiving prayer. You know, when the Lord speaks like this, He doesn't speak so that we'll go out of here with a heavy heart or a deeper sense of guilt or condemnation or anything like that. He's reminding us that He's the one that can do something about it. Hallelujah. He knows you so well, better than you know yourself. Knows everything about you. And yet He loves you. Amen? Isn't that wonderful? That's the God that we serve. That's the God that we serve. Thank you, Jesus. So, Father, we thank you, we praise you, we glorify your name. We thank you for your word this morning. Thank you, you're the God that knows. You're the God that sees. You're the God that loves. Lord, we're in awe of you, who you are and what you do. Thank you, Father. Abba, Father. Hallelujah. Our vision is to be a worshipping community at the heart of Kings Winford. Where every home is an expression of the kingdom. And every believer a disciple of the King. Our mission is to be obedient to the Great Commission. Through the faithful proclamation of the gospel. And developing, equipping and sending of disciples. Welcome to Kings Winford Christian Center.